independência do Brasil. O dia 7 de setembro, a partir de hoje, será um marco para a história do nosso país. Para compreender melhor o que está acontecendo e o que é essa independência, vamos falar um pouco sobre como tudo isso aconteceu. Maria Leopoldina, princesa regente do Brasil, por conta da ausência de Dom Pedro, assinou um decreto de independência declarando o Brasil separado de Portugal. Fez uma reunião com o Conselho de Estado, onde o documento foi assinado. Os brasileiros já estavam esperando que Dom Pedro retornasse a Portugal, o que rebaixaria o país ao status de simples colônia. Havia temores de que uma guerra civil acontecesse. Diante deste cenário, Dom Pedro entregou o poder a Dona Leopoldina no dia 13 de agosto de 1822, mês passado, nomeando-a como chefe do Conselho do Estado e princesa regente interina do Brasil. Dom Pedro partiu para tentar acabar com o conflito em São Paulo. Por conta das notícias vindas de Portugal, Dona Leopoldina não teve tempo de esperar pelo marido e precisou tomar uma decisão, na qual foi aconselhada por José Bonifácio de Andrade e Silva, o ministro. Após a assinatura do decreto, ela, juntamente com o ministro Bonifácio, enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. A carta enviada pelo ministro Bonifácio e Leopoldina chegou nas mãos de Dom Pedro hoje, 7 de setembro. Na carta, eles falavam que o momento não necessitava mais de espera, que a revolução já estava preparada para o dia de sua partida. Se partisse, teria a Revolução do Brasil contra Portugal. Se ficasse, estaria contra o povo de Portugal. Então, o ministro aconselhou que a Alteza ficasse e fizesse do Brasil um reino feliz, assim como sua esposa também falou a mesma coisa. Após essa carta, Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, deu o grito: independência ou morte. E a partir de hoje, o Brasil é um país independente. Então, eu comecei o vídeo de hoje relatando aí um dos acontecimentos marcantes para a história do nosso país, que foi a independência do Brasil, que é comemorada neste mês de setembro, em especial no dia 7, que foi a data aí em que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, declarou o Brasil um país independente. Então, diante da história aí que eu contei da independência do Brasil, o ministro Bonifácio, como também a princesa Leopoldina, eles usaram um gênero textual aí para comunicar a Dom Pedro. Nesse caso aí, o gênero textual usado foi a carta, como meio de comunicação entre ambos. Então, neste vídeo, vamos entender melhor o que é uma carta, como escrever uma carta, qual é a estrutura da carta, tá certo? Então, de início, a carta é um documento, tá? Enviado para alguém, que se chama remetente, tá? Então, o remetente envia essa carta para outra pessoa, que se chama o destinatário, tá certo? E esse tipo de texto, ele serve, tá, para colocar sentimentos, emoções, falar sobre algum assunto, ideias, tá? Então, ela aí é bem ampla. Então, neste meio aí, vai ter as cartas informais, tá? Que são aquelas que a gente envia para amigos, familiares. E tem as cartas formais, tá? Que são dirigidas a instituições, a entidades oficiais, tá? Altas personalidades.
Então, na escrita de uma carta existem pontos essenciais e que não podem faltar, tá? De início, vamos começar primeiro pelo envelope. No envelope deve conter o nome do remetente, ou seja, a pessoa que está enviando, assim como o endereço dela, tá? O CEP, como mostra aqui, ó, tá? No envelope tem meu nome, o meu endereço e o meu CEP, tá? E eu também devo colocar o destinatário, ou seja, para quem eu estou enviando aquela carta, tá? Então, no destinatário eu vou colocar o nome da pessoa que eu estou enviando, o endereço dela e o CEP, tá? Esses são os dois pontos iniciais para a carta, tá? Colocar o nome e o endereço do remetente, o nome e endereço do destinatário. Então, no caso dessa carta que eu acabei de falar, o remetente seria o ministro Bonifácio, tá? E o destinatário seria Dom Pedro I, tá? Que a carta estava sendo enviada para ele. Além dessas coisas, na carta deve ter, além do local e além da data, da carta deve se iniciar com uma saudação. Geralmente tem uma pequena introdução, que é falando alguma coisa do que se vai falar na carta, tá? Vai ter o corpo da carta, que aí você vai falar o assunto na carta, o que é que você quer falar, tá? Despedida, você vai se despedir da pessoa e, por fim, vai colocar a sua assinatura, tá? Então, por exemplo, na carta que Bonifácio enviou para Dom Pedro, com certeza lá ia estar a data que ele foi enviada a carta, uma saudação a Dom Pedro, e na carta, né, no corpo da carta, no desenvolvimento, falava do quê? Da questão da independência, de tudo aquele contexto, que se ele fosse, acontecer uma guerra civil, se ele não fosse. Então, tudo aquilo é o assunto da carta, o que é que ele queria dizer para Dom Pedro, tá? É o desenvolvimento, tá certo? Então, ó, vou mostrar aqui um exemplo, tá? Aqui do início, tá? A cidade, a data, o ano, tá? De início tem a saudação, aqui vou ter a introdução e o desenvolvimento, o assunto que eu estou falando na carta, tá certo? Aqui vai ter a despedida, por exemplo, um forte abraço, alguma coisa desse tipo, e por fim você coloca a sua assinatura. Então, basicamente, a estrutura da carta é essa, não tem nenhum segredo, tá? Então, você lembra local, data, colocar saudação, tá? Você aí vai descrever, vai falar o assunto, despedida e, por final, a assinatura.